Amém, meus irmãos? Nós vamos falar da continuidade aqui sobre as evidências bíblicas do Espírito Santo, né? Porque muitas das vezes a pergunta é: como podemos mencionar que o Espírito Santo ele é uma pessoa? Ele é uma pessoa. Então, essa certeza nós encontramos na própria palavra de Deus. Porque há uma diferença entre ser uma pessoa e possuir um corpo. Então, quando essa distinção não é feita, nós ficamos meio que perdidos, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é alguém que a Bíblia menciona essa maneira dele agir como uma pessoa que está em nosso meio. Então, muitas pessoas pensam que para ser uma pessoa tem que estar visível para ser uma pessoa. Mas a Bíblia diz que chama o Espírito de a pessoa do Espírito Santo. Mesmo ele não estando visível para o meu olho carnal, ele é uma pessoa presente na minha vida espiritual. E como a Bíblia diz que as coisas espirituais são mais verdadeiras do que as que nós vemos, então o Espírito Santo ele é mais verdadeiro do que eu ver você e você me ver. Amém? Depende de que lado que está vendo, né? O nosso lado não está vendo, mas o lado que está vendo sabe que o Espírito Santo ele é. E a coisa que o diabo mais odeia é que o Espírito Santo é uma pessoa e está em nosso meio. Amém, irmão? Ele é o que ele mais odeia, é saber que esse Espírito Santo de Cristo está em nosso meio. Mas Jesus não tinha uma fórmula corpórea como a nossa depois da ressurreição, como o apóstolo Paulo disse: ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Quer dizer, eles conheceram Cristo segundo a carne, mas agora já não o reconhecemos dessa maneira, né? Então, ele já não aparece dessa maneira, que foi até a pergunta da nossa irmã Ariel, né? Na semana passada: Cristo sai do trono, vem até a terra? Não. Mas tem, ela, né, mandou várias passagens, né, Ariel? E quando Jesus ele fala para Tomé, Tomé, bem-aventurados são aqueles que não vão me ver, não vão ver, mas eles vão crer. Eles vão crer pela forma do Espírito Santo que vai estar presente. E se Jesus ele comparou a letra, ele diz assim no Evangelho de João: eu e as minhas palavras somos uma mesma pessoa. Imagina o Espírito Santo, amém? Então Jesus ele colocou a Bíblia, ele colocou a palavra dele, a palavra que ele deixou aqui, a pregação dele, ele colocou como se fosse ele mesmo presente em nosso meio. Ele disse assim: eu e a minha palavra somos um só. Então, quando eu olho para a palavra, eu posso dizer: estou vendo, Jesus está dizendo isso, amém? Jesus está dizendo isso. Jesus está profetizando isso. Jesus está curando. Jesus está fazendo sobre esta palavra, sobre a palavra dele, porque a palavra é uma só com Deus. Então, essa é a forma da sua manifestação.
E aí, pelo fato dessa ser a forma da sua manifestação, nós entendemos e dizemos: Jesus está conosco. Jesus está aqui. Você já falou com Jesus hoje? Você já conversou com Jesus hoje? Amém? Então Jesus não deixa de estar conosco, porque há uma ligação entre o Espírito Santo e Jesus, que é uma ligação plena, essa ligação gloriosa, que nos dá direito ao acesso ao Pai. Amém? Glória a Deus. É por isso que você vai ver Nicodemos olhando para onde? Para o céu. E ele vê Cristo aonde? Dentro do céu, sentado ao lado do trono. Olha que coisa. Ele olha para o céu e ele vê Cristo dentro do céu. Cristo não desceu até a terra. A Bíblia diz que as pessoas, todos que estavam ali, não viram nada disso. Amém, irmãos? Ninguém viu. Mas ele viu. Seus olhos estavam abertos. E ele viu o céu abriu. 1, 2, 3, não sei quantos, né? A gente conhece 3, né? Uns dizem que tem 5, 7. Importante é que abriram todos. Ele diz: eis que eu vejo o céu aberto, e eu vejo o Filho do Homem à destra do Pai, em pé, né? Assim, vejo o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Então, ele olhou e ele viu essa glória bendita e maravilhosa diante da face gloriosa. Refletia sobre ele essa presença, e as pessoas viam o que nele? O brilho, não era? E ele tinha um brilho, acho que disse que era como a face de um anjo. Diz que o rosto dele brilhava. Aquela presença refletia nele, que refletia nas pessoas. E as pessoas diziam: vemos a sua face como a face de um anjo. Olha que interessante. Poderia dizer que ele era um anjo, mas ele era um anjo? Era um ser humano, mas poderia, por quê? Por causa da reflexão na vida dele. Então, o Espírito Santo, ele reflete também Cristo. Amém? Pelo fato dele refletir Cristo, né, quando nós temos uma visão, quando a pessoa teve uma visão, ele diz assim: eu vi o Senhor Jesus. Ele viu a reflexão do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Amém? Ele refletiu através do Espírito Santo. Mas eu vi, a mão dele estava furada. Refletiu o Espírito. Jesus refletiu nele, no Espírito Santo, o Espírito Santo refletiu para a pessoa. Amém? Como o próprio Paulo diz, né? Como um espelho, não é isso que ele fala? Ele usa essa metáfora. Hoje nós vemos como espelho, mas um dia, quer dizer, espelho é o quê? É aquilo que bate alguma coisa, eu olho para o espelho e vejo a reflexão daquilo. Amém? Então hoje nós vemos como um espelho, vemos como enigma, tá vendo? Ele mesmo reconhece isso. Vemos como espelho, vemos como coisas enigmáticas, mas um dia nós o veremos face a face como ele é. Então ele mesmo reconhece essa necessidade da sua vida, mas um dia eu o verei como ele é. Então essa parte de o ver como ele é porque ele ainda precisava ter esse conhecimento na totalidade do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a reflexão que vem para mim e para você. Então quando ele diz assim, Isaac, filho de Abraão, é porque Isaac, ele tomava a forma do pai dele. Quem viu Isaac viu Abraão, via a sua própria forma. Esse era o costume e a cultura da época. Ele era tão impregnado do seu pai, que ele era tomado a sua própria forma sobre ele, de um parecer assim imensurável que os dois tinham, de um parecer imensurável. Então esse é Isaac, filho de Abraão. Era a sua feição, a feição do pai estava dentro dele. Então era uma maneira de refletir, aquilo refletia sobre ele. Só para que os irmãos entendam essa questão. Muitos acreditam dessa forma. Amém? Muitos acreditam dessa forma, né? A nossa irmã Ariel mandou diversos textos. Muitos acreditam dessa forma. Amém, irmãos? Acredita, não, pastor, Jesus saiu lá do trono, veio voando aqui na terra e apareceu para mim. Eu não acredito nisso segundo a Bíblia. Eu acredito nessa personificação do próprio Espírito Santo. Até porque a Bíblia diz que o anjo enganador, hein? A Bíblia diz que um anjo enganador, ele tem a condição de se transformar em um anjo de luz. Entendeu? Essa multiforma, né, de se transformar em um anjo de luz e enganar a muitos. Então,
Tomamos até cuidado, né, pessoal? Eu vi o anjo brilhava, era uma luz gloriosa. Mas a Bíblia diz que o diabo também toma essa personificação. Ele pode brilhar, pode fazer o que quiser. Paulo só diz o seguinte: ele pode até passar voando na terra. Se ele pregar outra coisa que não foi pregado por Cristo, pelos apóstolos, ele é maldito, é anátema, não ouça o que ele vai dizer. Mas aquela passagem do Senhor fala também sobre isso, né? Sobre Jesus aparece a ele em espírito. Então pode-se dizer uma visão. A visão não quer dizer que Jesus saiu do trono. Exatamente. Mas Jesus está se apresentando a ele. E o próprio Espírito Santo que está aqui, o próprio Espírito que está aqui, ele tem essa função. Porque ele foi dado de trazer a revelação. É o que eu estou falando, o próprio Espírito, essa reflexão do céu bate nele e a pessoa vê aquilo. Ah, Jesus veio aqui. É o próprio Espírito Santo que está presente, trazendo aquela revelação para a pessoa. Amém? Como o próprio Paulo fala, é o Espírito de Jesus. Quando ele vai falar que ele quer pregar em um lugar, fala assim, o Espírito Santo. Depois fala assim, o Espírito de Jesus se opôs a mim. Ou seja, essa ligação tão forte entre o Espírito Santo e Jesus, né? É uma ligação nele, com o céu, para passar as coisas para nós. E o mesmo Jesus deixou bem claro, se eu estiver aí, ele não pode estar. Eu preciso vir para o Pai liberar ele. Tipo assim, o Pai não quer ficar sozinho, tem que ter alguém do lado dele, senão ele vai ficar aqui triste. Então ele vai mandar o Espírito Santo, eu tenho que estar, porque eu já saí daí, deixei a glória para vir para cá, imagina como é que o Pai já está. Deve estar morrendo de saudade de mim. Então eu volto, aí ele libera o Espírito para vir fazer a obra. Porque não foi fácil o que o Pai passou, amém, irmão? Só vamos entender isso quando nós adentrarmos dentro dessa eternidade e vamos compreender, amém? Dizemos que compreendemos, mas nós vamos entender o coração do Pai. A gente fala coração, que o Pai ele é Espírito, né? Mas nós vamos entender todas essas coisas quando nós adentrarmos nessa eternidade. E aí vai cumprir o que Paulo disse, que muitas coisas então serão mostradas para nós, que nós só conhecemos por... Né? Tem tanta gente querendo saber tanta coisa, na verdade, irmão. Ele disse assim, ó, não conheço nada, em parte profetizamos, em parte, mas daqui a pouco nós vamos ver da maneira correta todas as coisas. Por isso que Jesus curou o cego, ele voltou, não estava enxergando direito. E aí Jesus falou, e aí, como é que está? Ele falou assim, eu estou enxergando, está tudo bem, mas eu vejo os homens andando que nem árvore na minha frente. Jesus falou, está embaraçado. Pegou, mandou ele se lavar de novo, ele voltou, e agora? Agora eu estou vendo. Então, a primeira vinda a gente fica vendo as coisas como, amém? Enigmas, mas quando Jesus vir de novo e falar assim, agora estamos vendo tudo. E aí, nós então compreenderemos todas as coisas. Ali Jesus já deixou um mistério revelado também na vida daqueles cegos, amém? Primeiro, porque né, ele mesmo disse para os discípulos, eu nem posso mostrar tudo para vocês, vocês não vão suportar. Porque se eu abrisse o olho espiritual de vocês, para você ver o que está acontecendo, que ele disse para o camarada, só porque viste eu dizer isso para você, rapaz, vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, a partir de hoje. Então, né, nós entendemos o que através disso, que aquela escada que Jacó viu era Jesus deitado e os anjos subiam e desciam, porque Jesus disse assim, e vereis a partir do Evangelho de João, e vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do... Então quem era a escada de Jacó? E o que subia na escada? Anjo subia e descia, não era? Jesus falou, eu era a escada. Ele disse, eu era a própria escada de Jacó. Então naquela escada eu estava lá, eu fiz a ligação entre Jacó e o céu, e os anjos ficavam subindo e descendo. E ele disse aos seus discípulos, a partir de hoje vocês vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então eu sou a escada de Jacó que estava lá no Antigo Testamento como uma teofania. Eu apareci como escada, Jacó nem se ligou. Ficou só prestando atenção nos anjos e não viu o brilho da escada. Tem muita gente que só se preocupa com os anjos, mas não olha para a estrutura, que é aquela escada gloriosa. Porque às vezes nós deixamos de olhar para aquilo que é glorioso. Olhamos para a água que sai da rocha, mas não olhamos para a rocha. Alguém se preocupa com a rocha? Ninguém ligava para a rocha, mas a rocha era Cristo. Paulo diz isso, que a rocha era quem? Diga Cristo. Eu já disse aqui que eles iam andando e a rocha ia pulando atrás dele. Põe. Aí eles olhavam, nossa, que estranho essa rocha aqui perto da gente de novo. Era Jesus. Só que ele só se preocupava com o que saía dali, não com a própria rocha para abraçar e dar um beijo nela. É que nem nós, a gente só se preocupa com aquilo que sai, não se preocupa com aquilo que ele é.
Muitas vezes não se preocupamos com aquilo que Ele é para nós. Queremos somente aquilo que Ele dá. E o que é árvores? Já dissemos aqui, o que aquele cego estava vendo? Ele falou assim: eu vejo o homem como árvores. O que é uma árvore? A árvore é algo que você usa ela como algo extrativista, algo que você só extrai, algo que você tira. Ela te dá sombra, ela te dá fruto, ela só te dá, é só extrativista, né? Poucas pessoas vão olhar para uma árvore e falar assim: nossa, que árvore linda, abraçar ela e ficar ali, não é verdade? Olha só para aquilo, o que ela pode me dar. Mas Jesus olhou para aquele cego e falou: vixe, isso aí você vai querer as coisas extrativistas, só o que pode dar, mas eu vou melhorar esse milagre na vida dele aí. Aí foi lá e melhorou. Então Jesus melhora a nossa vida. Viemos para a igreja muitas vezes como pessoas extrativistas, que só queremos extrair as coisas que precisamos para nós, e Deus fala: tem alguma coisa errada com esse crente aí, eu vou dar mais uma lavada nele. Por isso que a gente está aqui, sendo lavado pela palavra, para entendermos que não podemos ser pessoas extrativistas, que só queremos arrancar, sugar as coisas. Isso leva para todas as áreas da nossa vida, amém? Sugar as pessoas, sugar sem ver nada ali além daquilo que eu preciso. Eu preciso da Ariel, porque a Ariel ela ora por mim. Eu preciso, porque quando eu preciso eu ligo para ela corre lá para pegar as caixas de pizza, tem que pegar amanhã. Então eu vou sugando, mas eu não olho como uma pessoa além de sugar. E não é isso que Jesus quer. Ele não quer que sejamos extrativistas, mas Ele quer que nós sejamos pessoas que relacionam com Ele e o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Se sair água da rocha, a gente está lá perto dela. Se não sair, continuamos perto dela. Porque sabemos que a rocha, o que importa é a gente ter aquela rocha. Eles não se importaram com a rocha, se importavam com a água. Quando parava de sair água, tanto faz, aquela rocha era insignificante para eles. É o que muitas pessoas fazem nas igrejas hoje. Vão, até que vai saindo aquilo que é do seu agrado. Quando fica quieta, aquela rocha já não serve mais para mim. Então estou indo embora, não quero mais saber de ser crente, não quero saber de mais nada. Extrativista, são pessoas extrativistas. Mas o Espírito Santo que está na nossa vida, ele trabalha em nós de uma maneira diferenciada. Sempre a vontade dele é nos levar a um profundo relacionamento com o Pai. Se tem alguém que está preocupado em nós termos relacionamento com a eternidade, é o Espírito Santo, com o céu, com as visões, com tudo que é de glória, é o próprio Espírito Santo. Ele tem esse maior interesse na minha e na tua vida. E aí ele fica lançando flash sobre nós, para nós. Esse desejo que vem, é ele que está lançando um flash sobre nós. Vai. E ele vai tocando em nós, vai, faz mais, busca mesmo mais. E aí ele vai tocando em nós. E nós temos que sentir o toque dele e saber que o Pai está nos chamando para uma aproximação. Temos que entender que Deus está nos chamando para uma aproximação. E o Espírito Santo é que está fazendo isso na minha e na sua vida. Por isso que a Bíblia diz: não resistai o Espírito Santo como os vossos pais fizeram no deserto e caíram. Amém? Que ficaram resistindo ao Espírito Santo. Quer dizer, ele estava ali para dar os flashes que precisava, mas eles não queriam. Então que nós não viemos a ser dessa maneira. Se Deus está nos chamando, vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Se Deus está nos chamando, vamos ouvir a voz de Deus. Então, tudo tem que ser feito pela sua voz bendita e gloriosa. Ele está nos chamando e nós então vamos obedecer a sua voz bendita e gloriosa. Abra aí em 2 Coríntios 5,16. E 1 Coríntios 15:44. Pode ler? Pode ler. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos deste modo. Está vendo? Agora nós conhecemos ele de uma maneira diferente. 1 Coríntios 15:44. Semeia-se corpo animal e ressuscitará
se há corpo animal, há também corpo espiritual. Isso quer dizer que se há corpo animal, também há corpo o quê? Então o Espírito Santo ele tem corpo? Então o Espírito Santo ele tem corpo. Ele só está querendo provar o quê? Que há um corpo, senão, irmãos, como que nós iríamos viver na eternidade? Amém? Nós seremos espirituais, teremos o nosso corpo espiritual. Por isso que o Espírito Santo, ele já é esse corpo espiritual. Nós ainda nos tornaremos, amém? Nós ainda nos tornaremos. E ele está nos ajudando e nos adaptando a essa passagem para esse corpo que nós vamos viver ele na totalidade, amém? Por enquanto, nós ainda estamos presos nessa carne. E por mais santo que a pessoa queira ser, ele ainda tem um resíduo chamado a carne que eu estou preso. A gente podemos lutar e devemos lutar pela maior santidade que seja, ainda estamos presos dentro desse corpo, amém? E o Espírito Santo, que está trabalhando em nós para essa adaptação, você vê que é um novo mundo, uma nova realidade, daquilo que Ele quer nos levar, daquilo que Ele quer, por quê? Porque é o que nós haveremos de ser daqui a um tempo, é o que nós haveremos de ser daqui a um tempo, essa carcaça velha aqui, ela vai passar, mas esse corpo espiritual, ele permanece eternamente. Esse corpo espiritual não precisa de creme, de Mary Kay para ficar renovando, ele já é renovado. Ele não precisa, não, ele já é esse corpo glorioso, amém? Esse corpo glorificado. Então, o Espírito Santo, ele tem esse corpo, por isso que aqui demonstra as evidências que o Espírito é um corpo. Nem Jesus foi mais conhecido como ele era. Agora não conhecemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Nem o seu próprio corpo. A Bíblia diz que eles ficavam em receio de perguntar para ele: é ou não é? E o coração queimava, eles olhavam na sala e via aquele homem, não era? A Bíblia diz que Maria ouviu a voz dele e falou: é o Rabone. Mas ele estava ali presente, mas quer dizer, era ele, era o próprio Senhor que estava ali. E agora ele podia atravessar paredes, ele podia fazer coisas extraordinárias através dessa manifestação desse corpo glorificado que estava a sua vida agora. João 4 e versículo 24, o Evangelho de João 4 e 24. Pode ler. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ó, que coisa gloriosa. O que importa é que eu adoro em Espírito e em verdade. Porque Ele é Espírito. Olha como que nós confiamos, olha como nós acreditamos em Deus, né? Quando fala Deus, a gente já acredita assim, a gente já não acredita em Deus. Fala assim, Deus. Nós não negamos a evidência desse Deus, né? Não negamos a sua evidência. Mas Ele está dizendo assim, para que nós conseguimos adorar esse Deus, nós o adoramos em espírito e em verdade. Ou o quê? Quando eu estou em espírito não é uma coisa que eu crio, amém? Porque quando se fala isso na igreja, dá um sentido de uma coisa que eu crio, amém? Em espírito, é o Espírito Santo, como nós aprendemos aqui na semana passada. Eu adoro em espírito e em verdade, quer dizer, o Espírito que está aqui na minha vida, esse intercessor, esse Espírito Santo é que faz com que eu consiga adorar Ele, na verdade, que eu consiga adorar Ele em verdade. Então a pessoa fala, irmão, agora vamos nos preparar agora, porque nós vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade.
É o Espírito Santo que nos faz adorar a Deus e que leva a nossa adoração. É Ele quem faz. Amém? E aí, eu estando no Espírito Santo, o que acontece? Eu também vou até a Deus. Entendeu, irmão? Isso quer dizer que o véu foi rasgado. Jesus foi, amém? Abriu o caminho, o Espírito Santo veio, fez essa ligação. E aí eu, em espírito e em verdade, quer dizer, andando na verdade, vivendo em espírito, com o Espírito, eu adentro a presença de Deus. Não dependo mais de sacerdote, não dependo mais de apresentar com sangue. Por quê? Porque o sangue já foi apresentado, o sacerdote já foi na minha frente, agora é a minha vez. Amém? Cristo é o sacerdote, ele apresentou o sangue e levou todas as coisas. Agora ele falou assim: agora vem e se apresente ao Pai em espírito e em verdade. Vem se apresentar ao Pai. Nós é que não nos apresentamos. Ah, pastor, não me acho digno de apresentar. Quem chegou primeiro foi Cristo com sangue perdoador. Nós mesmos é que criamos dentro da nossa mente uma capacidade de não conseguir se chegar até Deus. Amém? Nós criamos dentro da nossa mente uma barreira de se chegar a Deus. E não conseguimos chegar até diante do Senhor. Essa barreira foi criada no Antigo Testamento e essa barreira é criada dentro da igreja no Novo Testamento. Foi criada no Antigo Testamento porque quando Jesus entrou naquele templo, aquele fariseu e aquele publicano estava lá orando, a religião tinha criado uma barreira e dizia assim: você não pode chegar até Deus. Ele se chegou até Deus naquele culto? O publicano? Chegou até o céu. Chegou ou não chegou? Jesus disse: o Pai ouviu aquele camarada lá no céu, mas aquele ali o Pai não ouviu não. Então você vê, dependendo daquilo que você ouve, cria-se uma barreira dentro de você que você não pode chegar até Deus. As próprias pessoas, aí cumpre aquilo que o próprio Jesus disse: vocês nem entram, nem deixam o povo entrar, fica tampando a porta. Nem entra no reino do céu, ainda fica tampando aqueles que querem entrar. Ou quer dizer, nem tem intimidade com Deus, ainda fica criticando aqueles que querem ter intimidade. Nem tem um relacionamento com o Espírito Santo e não quer que aqueles outros também não tenham. Nem participa das coisas do céu e fica julgando aquele que participa, dizendo que são coisas que não é de Deus. Essa é uma pura realidade. E isso é muito complicado, você estar num ambiente onde tem alguém que te olha e te fala assim: não é assim que se chega até Deus. Como se eu tivesse a capacidade de chegar até Deus. Eu chego até Deus porque eu estou em contato com o Espírito Santo, e em espírito e em verdade eu falo com Deus. Não é Ele que sabe que eu chego até Deus, não sou eu que sei que você chega até Deus. Aí você entende quando Jesus fala assim: entra no seu quarto e vai lá orar, porque lá não vai ter ninguém para te criticar, você vai conseguir ter o seu relacionamento com Deus. Não é que você não pode fazer isso na igreja, é porque às vezes as pessoas dentro da igreja nem entendem a sua vida espiritual com Deus. Amém? Porque queremos encaixotar, queremos moldar ou encaixotar aquele padrão daquilo que Deus deve fazer. E Deus ele não pega o meu molde. Deus ele tem o molde dele. Romanos 12 diz que ele tem o molde dele. E não é o meu molde, é o molde do Espírito Santo. E a cada dia o Espírito Santo ainda vai fazer coisas que nunca foram feitas na terra. Pastor, vai fazer coisas que ainda nunca foi feita na terra. Porque a maneira dele trabalhar, não adianta falar: eu estudei a Bíblia, irmão. Amém? Estudamos a Bíblia. Mas se o Espírito Santo quer fazer algo imensurável, ele vai fazer. E para ele provar que é ele que está fazendo, se alguém for lá para colocar a mão naquilo, ele derrete a mão, ele trava, ele mata, qualquer coisa ele faz. Se é ele faz porque ele garante aquilo que ele faz. Amém? Como eu disse aqui uma vez, do testemunho do pastor que foi curado dentro de um galinheiro. Amém? Foi curado dentro de um galinheiro. Deus arrebatou ele, levou ele para dentro de um galinheiro. Dentro do galinheiro as galinhas tudo falando em mistério. E aí no meio de tudo aquilo um galo se levantou,
uma galinha do outro lado, a galinha falava em língua e o galo profetizava, interpretava o que a galinha estava falando. Ele estava com câncer no corpo todo, da ponta da cabeça à ponta do pé. Todo o corpo dele tinha câncer. Ele falou assim: hoje eu te trouxe aqui para mim te curar, usando o galo interpretando a galinha. Entendeu? Eu vi ele pregando isso no estádio de Taboão da Serra, há muito mais de 20 anos atrás. Deus usava tanto esse pastor, Paulo Roberto, ele, lá no Mato Grosso, que numa quarta-feira, que nem essa aqui, ele colocava 12 mil pessoas na igreja dele, numa campanha que ele fazia, de tanta cura e milagre. Então não tinha como questionar que ele falou que foi uma galinha que curou ele. Uma vez o teólogo aqui, que é bem conhecido do ministério dele, começou a criticar, falou: esse cara é um besta, esse cara é um doido, isso aí não existe. Ele saiu lá do Mato Grosso, veio aqui na sala do presidente, fez uma filmagem e falou ao presidente assim, presidente de toda a Assembleia de Deus, da convenção, e falou assim: o teólogo aí de vocês aí, pastor, falou que a galinha não me curou, Deus não usou a galinha não para me curar, que aquilo que eu falei é mentira. O que o senhor acha disso? Aí o pastor: não, eu acredito. O pastor presidente falou: eu acredito, Deus usou uma jumenta. Por que não pode usar uma galinha? Não, irmão, eu acredito que Deus tem a sua maneira de trabalhar, né? E ele voltou lá para o estado dele feliz e alegre. Porque nós não temos que questionar se a pessoa vai acreditar em nós. Amém, irmãos? A pessoa vai ler a Bíblia e às vezes a pessoa vai questionar. Tem pessoas, esse pastor que morreu ontem, o pastor David Yang Pochu, quem está acompanhando as redes sociais aqui, e tem crente nas redes sociais, crente mesmo, vai ver várias postagens do pastor que faleceu lá na Coreia, a maior igreja do mundo. Ele falou que estava lendo a Bíblia, quando ele chegava no livro de Gênesis, ele pulava, ele achava uma mentira quando chegava no texto de Jacó, diante dos animais que nasciam malhados e salpicados. Ele falou: isso é uma mentira. Ele não aguentava ler aquilo. Ele falou assim: quando ele chegava ali, ele pulava. Ele não aguentava ler aquilo, porque não tinha fundamento aquilo que Jacó fazia, aquilo não tinha fundamento. Entendeu? Então, muitas coisas a pessoa não vai querer acreditar nem no que a Bíblia diz. A pessoa fala: não, isso aí colocaram aí, mas até que um dia Deus revelou para ele o texto, e explicou para ele o texto, e mostrou para ele que aqueles galhos que estavam ali era Jesus Cristo. E Jesus Cristo, todas as vezes que olha para Cristo, se é transformado, se é de uma cor, fica de outra. E trouxe essa visão para ele, que quando os animais olhavam, que ele colocava as varas de álamo ali, aquele álamo simbolizava a cruz do Calvário. Quando nós olhamos para ela, não importa como estejamos, vamos ser mudados por ela. E aí ele começou a pregar sobre a mudança que aquilo faz na vida das pessoas. Mas no princípio ele não queria aceitar aquilo. Mas o próprio Deus depois assim quis e o revelou essa palavra para ele e mostrou para ele que Deus também estava naquele texto. Amém? Então muitas vezes as pessoas não vão querer acreditar naquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Amém? E quando o Espírito Santo faz, ele vai trazer uma paz gloriosa, ele vai trazer algo bendito no meio da sua casa. E ele sempre confirmará todas as coisas na nossa vida. O Espírito Santo já disse que ele não é um espírito de confusão, amém, irmão? Então nele não há confusão. Se há confusão, então não é, porque ele mesmo traz a revelação e traz a justificação na minha e na sua vida. Então não precisa de provar se foi a galinha ou se não foi, né? O irmão veio aqui, claro que ele conseguiu provar, porque ele tinha uma força muito forte na convenção, e se o pastor falasse diferente disso, ia trazer uma rachadura muito grande. Então, mas não precisa disso. O que importa é você saber. E a pior coisa é quando a pessoa não tem convicção daquilo que Deus falou para ela, para ele, com ela. Você depende de terceiros para julgar aquilo que Deus fez com você. Amém? Esses terceiros podem ser pessoas sem Deus, sem a comunhão, e aí a pessoa vai ficar perdida. Aí a pessoa que recebeu aquilo de Deus vai ficar perdido, porque vai pedir uma opinião para quem Deus não deu. Deus não mandou você pedir opinião. Amém? A opinião é a palavra. Busca na palavra e ele falará contigo. Então o Pai é Espírito, e o que importa é que nós o adoramos em Espírito
em verdade. Então, nós conhecemos uma entidade, uma pessoa tendo corpo ou não, desde de ter atributos de uma pessoa. Amém? Tem atributos de uma pessoa. E o Espírito Santo ele é conhecido na Bíblia como aquele que tem atributos de uma pessoa, que está presente. Como o Espírito Santo tem todos esses atributos de uma pessoa, apesar de não ser visível, ele é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia usa de maneira contínua pronomes pessoais quando se refere a ele, mesmo que ele seja invisível. João 15 e 26. O Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testifica de mim. João 15 e 26. O Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testifica de mim. Todavia vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier o Espírito da verdade, João 16, 13, João 16, 7 e 8, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu irei e enviarei. Primeiro eu vou ter uma conversa com o Pai. Depois que eu tiver essa conversa com o Pai, aí então eu enviarei o Espírito sobre a terra. Então Jesus foi lá para fazer o quê? Enviar o Espírito sobre a terra. Ele alcançou isso através da sua grandiosa obra. Jesus queria alcançar toda a humanidade. E para isso ele precisaria do Espírito Santo. Porque só ele não ia conseguir. Com os discípulos, ele também não ia conseguir, porque os discípulos viviam dando, olha irmão, era cada chute no balde, amém? Mas se o Espírito Santo viesse, aí Jesus disse assim, se o Espírito Santo vier, então ele convencerá o mundo do pecado. Quem convencerá o mundo do pecado e da justiça? O Espírito Santo, irmãos. Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça. E ele também vos guiará. Quer dizer, o Espírito Santo, além de convencer do pecado para a justiça, ele também me guiará. Então eu não posso ser guiado por mim mais. Eu sou guiado agora pelo Espírito Santo de Deus. Andai em espírito e não cumprirei o quê? Os desejos da carne, as consciências da vida, a soberba, não é isso? Andai em espírito. Então, essa persona, esse Espírito Santo que agora está na minha e na tua vida, ele agora nos conduzirá a uma vida que é a vida que Deus quer para mim e para você, uma vida que agrada a Deus, e ele vos guiará em toda a verdade. Esse Espírito nos guiará em toda a verdade. Então, qualquer mentira que for dita, ele já não está te guiando mais. Amém? Ele já está de lado. Por quê? Porque o texto diz que ele guiará em toda a verdade. Não é verdade, então não é ele que está guiando a minha e a sua vida. Se é verdade, é o Espírito Santo que está nos guiando, porque ele nos guiará em toda a verdade. Muitos atos que podem ser atribuídos a uma pessoa são atribuídos ao Espírito Santo. Muitas coisas que uma pessoa faz pode ser atribuída também ao Espírito Santo. Amém? Apocalipse 2, 7. O Espírito Santo fala. Primeiro o Espírito Santo fala. Apocalipse 2, 7. O Espírito Santo fala. Pode. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, ele
fala. Amém? Então aqui diz que o Espírito Santo, ele fala. Aleluia. O Espírito Santo, ele fala. Romanos 8:26. O Espírito Santo ajuda-nos em nossas fraquezas. O Espírito Santo fala e o Espírito Santo ajuda. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8:26. O Espírito Santo também ora por nós. Romanos 8:26. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Acharam aí? O que está escrito mais? O Espírito Santo nos ensina. Diga, o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará o quê? Todas as coisas. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. João 14:26. O Espírito Santo ensina. Irmão, não existe melhor professor do que o Espírito Santo. Amém? Não existe. Aí você pode entender que Paulo falou assim: e eu aprendi do próprio Senhor, porque o Espírito Santo é um professor. Diga, professor. Diga, professor. Então ele colocou o camarada na cadeira, Cristo refletia nele e falou assim: eu aprendi do próprio Senhor Jesus, porque o próprio Espírito de Cristo veio lá e falava, o Espírito Santo dizia para ele: ó Paulo, é assim, é assim, é assim, é assim. E o Espírito Santo vos ensinará. Ele vos ensinará. Só não aprende quem não quer. Mas que ele quer nos ensinar, ele quer. Ele quer nos ensinar. Então, ele nos ensinará todas as coisas. E depois de ter nos ensinado, olha que interessante, ele vos fará lembrar de tudo que vós tem dito. Ele vos lembrará de tudo que ele vos tem dito, amém? Então o Espírito Santo, além de me ensinar, além de te ensinar, na hora certa ele me fará lembrar de todas as coisas que ele me ensinou. Oxe, o que eu faço então? Aleluia. Aí tem gente que acha que é alguma coisa. É ou não é? O Simão, o camarada pregou, que fez. Não, é o Espírito Santo que ensinou, e o Espírito Santo que fez lembrar na hora de fazer. Não temos mérito nenhum. Sabe qual é o nosso nome? Servos inúteis. Se conseguimos viver dentro dessa atmosfera aqui, somos inúteis. Por quê? Só estamos fazendo aquilo que ele nos ensinou e que ele não mandou. Nada além daquilo que nós nos colocamos em prontidão para fazer além. Jesus disse isso: quando vos fizerem somente aquilo que vos foi mandado, vocês são o quê? Servo inútil. João, quando vos fizerem somente aquilo que vos foi mandado, seja considerado como servos inúteis. Nós não fazemos nada e queremos ser reconhecidos do nada que fazemos. E quando fazemos, a culpa é do Espírito Santo. Já disse aqui, ouvindo um pastor, às vezes ele dizia assim: vou colocar você para dirigir aquela igreja, tudo que acontecer de bom lá é culpa dele. Se acontecer alguma coisa ruim, a culpa é tua. Então não adianta você vir aqui depois falar para mim: ah, pastor, fiz uma grande obra. Fez nada. Quem fez foi ele. E se sair errada a obra, a culpa é tua, porque ele não erra, então o erro está em você. Então a pessoa já ia: Espírito Santo me ajuda, porque senão eu estou lascado. Vou ter que fazer, a culpa vai ser toda tua, eu não vou levar mérito nenhum. É tudo teu. As pessoas querem, nossa, você é uma bênção. Irmão, olha, quando você vem aqui na igreja é uma bênção de Deus. Aí a pessoa começa a achar que é mesmo uma bênção, né? E rapaz, não é que eu sou mesmo. Acho que foi isso que fizeram com o diabo, né? Com certeza ele devia andar no pavilhão e o seu corpo era todo feito de instrumentos musicais. Quando ele caminhava, saía todo tipo de som do seu corpo. Ele ia andando
e todos os outros anjos o viam passando, e todo o seu corpo de pedras abrilhadas, gloriosa, quando ele foi feito, e ele andava, e todo mundo via em magnitude, e ele fala assim: rapaz, igual eu não existe não. Aí começou, e aí ele começou a achar, todo mundo olhava para ele, a Bíblia diz que ele era incrível, o luzeiro, a palavra Lúcifer, vem de luz, luzeiro, ele era a reflexão da luz, da glória. Manda chuva, Pai, enche os reservatórios, em nome de Jesus, manda chuva, manda lá em Minas para não acabar com todo o gado e toda a plantação. Então, até o dia que ele soberbeceu no seu coração e achou que era alguém mesmo, aí esse foi o problema. Muitas pessoas vão tomadas por esse espírito de Lúcifer, são as estrelas arrogantes, amém? Estrelas arrogantes. Mas quando nós entendemos que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas, elimina toda a minha vida disso. Se ele me ensinará todas as coisas e ainda vai me ajudar a lembrar, irmão, eu não tenho nada, é uma mera inutilidade. Então, tudo que Deus te der é dele, amém? Tudo que ele fizer na sua vida é para a glória dele, amém? Nunca se ache que seja nada, porque o diabo sabe onde tocar no nosso ego para nos fazer tornar pessoas importantes. Você é importante, você é o pastorzão, é não sei o que, é nada, irmão, tudo é ele. Se ele sai, fica só um Sansão sem nada. Se ele está presente, fica um Sansão com tudo. Se ele sai, fica só uma carcaça velha que levanta para fazer de novo e não faz mais nada, porque só faz se ele deixar, só faz se ele lembrar, só faz se o Espírito Santo estiver presente. Então tem muita gente hoje aí que o dom já não... Muita gente que não é mais usado para nada, só sai fumaça da boca, que dizia que fazia, que acontece, que aqui Deus é comigo, e porque Deus está nesse lugar, e porque eles não fazem, aqui Deus faz, como se fosse um Zé Banana, irmão. É nada, é nada. Amém? Nós somos um canudo de Jeová, somos o canudo dele. Melhor ainda, nós somos o cano de Jeová. O cano pode até estar podre, a água que está passando dentro for boa, ela vai resolver o problema de muita gente. Agora o cano é que se cuide, amém? Então nós somos o cano de Jeová. Quem quiser zelar pelo cano, zela. Quem quiser não, pode deixar o cano enferrujar, pode ir tomando, né? Que as pessoas olham e falam: ixi, que cano velho podre. A água é boa, o cano é podre, mas a água é boa, porque Jesus, ele é a água da vida. Então tudo é dele, nós temos que reconhecer. Podemos ser usados como um cano bom, ou podemos ser usados como um cano podre, amém? Prefiro ser usado como um cano bom, porque eu sei que ainda vai haver uma recompensa para a minha vida na eternidade, e que a minha obra haverá uma recompensa, e que eu faço haverá uma recompensa. Se eu for um cano podre, vou fazer tudo pelos outros e vou ser lançado no lago de fogo ardente. Temos que entender. O Espírito Santo testifica do Senhor. Então, quando o Espírito Santo fala, ele vai testificar do Senhor. O Espírito Santo, João 15, 26, ainda continua: o Espírito Santo da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Entendeu? Quando o Espírito Santo fala, o objetivo dele é testificar de Cristo. Foi enviado do Pai para falar de mim, amém? Se falar de outra pessoa, não é ele. Então o Espírito Santo, ele fala de Jesus. Quando sai de Jesus, já não é o Espírito Santo, é qualquer outro Espírito que está passando por aí, o dele não. Quando o Espírito de Jesus, quando o Espírito Santo fala, ele leva a falar de Cristo. Então a nossa conversa termina em
Então não existe reunião que termina em fofoca e diz que Deus está presente. Aí não é reunião de Cristo, porque a reunião de Cristo termina em Cristo, termina nele, em paz, em glória, em gozo e alegria. Então o Espírito termina nele. Qualquer reunião que tenha, que não termina no Espírito, que não termina em Cristo, é balela, não pertence a Deus. Nos guia, o Espírito Santo nos guia, ele vos guiará em toda a verdade, o Espírito Santo dá ordens. Amém? Atos 16, versículo de número 6 e 7. O Espírito Santo como aquele que dá ordens. Pode ler? Pode ler. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra da Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Tem algumas coisas que falam que é o Espírito de Jesus. A minha está Espírito de Jesus. O Espírito Santo dá ordem. O Espírito Santo dá ordem. Não é nós que mandamos nele, é ele que manda em nós. Eu não vou aonde eu quero, eu vou aonde ele quer. Então, ele dá ordem. Eu estou em espírito, mas mesmo eu estando em espírito, eu posso tomar decisões erradas. Ah não, pastor, porque eu sou super espiritual, tudo que eu falo está certo. Mentira. O Espírito Santo chega em você e fala, não, você errou. Não era isso que eu queria falar, não. Não, você vai ter que retratar. Amém? Porque ele dá ordem. E aqui eles tiveram que retratar, amém? Estava indo por um lado o Espírito Santo, não é aí não. É aí que está escrito, o texto é ele, ó. O Espírito Santo ordena. Fomos impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra. Ah, mas não era uma coisa boa? Mas ele não queria ler. É até bom, está confirmando, é bom, mas não é o que o Espírito Santo quer. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que ele quer. Imagina. E só o Espírito Santo mesmo, para dar na orelha de um. Porque aqui não foi ninguém que foi lá. Qualquer pessoa aqui falava, não, vocês têm razão. Vai mesmo, está precisando lá. Mas aí o Espírito Santo chegou. A palavra impedir é o quê? Segurar. Imagina. Eu acredito que eles ficaram presos ali, não conseguiam andar. E eles tentavam ir, que o texto diz assim, que impediu deles ir até impedir. Para mim é isso, é você estar indo, alguém te impedir, te segurar, isso é impedimento. E alguma coisa te segurar e falar, não, você não vai. E tentar ir, discutir no corpo para ir, de repente parar. Aí o Espírito Santo vira para o outro lado, eu quero te levar. Olha como que o Espírito Santo até nos segura, sabe? Quando você quer ir para algum lugar e alguém te segura, não vai ser legal, não vai por aí, não vai ser não. E alguém te segura, não, vamos para outro lugar. É isso que está dizendo o texto, que ele pega, segura e direciona aonde ele quer levar. E aí eles entendem, é para cá. E aí acho que nesse texto diz que aí apareceu uma visão e diz assim, um homem atravessa a Macedônia e vem estar conosco. Acho que foi isso, a continuação do texto, né? Atravessa a Macedônia e vem estar conosco. Aí eles entenderam que o Espírito Santo queria levar eles para o outro lado, porque lá já tinha algo preparado por ele. Então entenda quando o Espírito Santo estiver te segurando. E não faça. Estou tentando. A gente sabe que tem coisas que é para tentar, a gente sabe que tem coisa para ensinar, mas a gente sabe que tem coisa que é o Espírito Santo que está te segurando, dizendo, você não está vendo que não é aí que eu te quero? Você está vendo que não é aí que eu quero você? Você está vendo que não é dessa maneira que eu quero e você está insistindo? Você pode estar querendo pregar para a tua família, irmão. E às vezes o Espírito Santo não quer que você faça isso. Pastor, mas isso é tão bom, mas tem hora que ele não quer. Ele quer te levar para outras margens. É complicado isso.
Porque às vezes o desprezo é uma magia do Espírito. Poxa, a pessoa vivia falando de mim, mas você deixa de lado, a pessoa começa a se sentir constrangida. Olha a maneira que Deus trabalha. É uma doidura total. É ou não é? Você fica ali falando, vira as costas para você ver, às vezes ouve a voz do Espírito Santo. Deixa lá, faz o que quer. Esquece, a pessoa fala, nossa, nem se importa mais comigo. O povo é doido. E Deus sabe trabalhar. Você fica lá, quer saber de uma coisa? Vamos falar mais disso não, deixa isso daí para lá. Vamos, quer falar do quê? Do Datena, do futebol? Ah, tá bom, deixa, não vou mais falar disso aí com você não. Faz o que você quiser da sua vida. Aí a pessoa, faz o que você quiser, vai, quer se jogar do buraco, você joga. Então às vezes o Espírito Santo te usa para salvar alguém de uma maneira que você não quer. Na maneira do desprezo. Vai entender uma coisa dessa. Por isso você tem que estar ligado, né? E entender a hora de ir e a hora de não ir, hora de falar e hora de não falar, hora de ser chato, hora de deixar de ser chato. Porque tem hora que a gente fica chato. Jesus mesmo disse, não fique lançando pérola aos porcos, porque chega uma hora, não adianta mais. Então, esse Espírito, ele nos segura da ordem. Ele também chama para o trabalho, Atos 13:2. Amém? Da ordem, nos segura. Chama para o trabalho, indica a função e faz o que tem que ser feito. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Qual que era a obra deles aqui? Fazer o quê? Uma missão. Então o Espírito Santo aqui chamou e depois mostrou qual que era a função que eles iam trabalhar na obra. Amém? Então, irmão, a gente está perdido. Se é o Espírito Santo que chama, se é o Espírito Santo que indica, se é o Espírito Santo que faz. Chamou, mostrou a função, você vai ficar ali. Vai ficar ali, ó. Ah, não, Espírito Santo. Pastor Santo mandou ficar do lado de lá. Eu ouvi o Pastor Santo? Ou eu? Porque o Espírito Santo que está em você, ele vai estar em mim e ele vai confirmar todas as coisas. Porque nele não há confusão. No Espírito Santo não existe confusão. Amém? Alguém vai estar na carne aí, ou eu ou aquela pessoa, que vai ter que ir para o Espírito Santo para ele falar realmente aquilo que está acontecendo. Porque aqui eles oraram para ouvir a voz, depois oraram para saber para onde ia. Amém? Oraram e jejuaram, e houve as indicações, houve a direção. Agora, se você orar e jejuar e eu não, você vai ficar no Espírito, eu vou ficar na carne, vai ficar uma bagunça total. O Espírito Santo trabalha na harmonia. Tem muita gente sofrendo aí, pessoa espiritual, mas as pessoas que os lideram são carnais. Ixi, é uma desgraça. Imagina uma pessoa carnal liderar uma pessoa espiritual. Aí a dança não combina. Um dá um passo para a direita, outro dá um passo para a esquerda. Por isso que a igreja tem que ser espiritual, amém? Tanto quem fala é, como quem recebe também é. Eles impondo as mãos, então os enviaram. Nós reconhecemos que a Bíblia, na verdade, ela foi criada, ela foi escrita pela a manifestação do Espírito Santo, amém, irmão? Homens inspirados pelo Espírito de Deus. Então nós acreditamos que a Bíblia ela foi escrita pelo dom do Espírito de Deus. Como eu disse aqui, que muitas coisas que Davi escreveu, ele nem imaginava que ia acontecer nos dias de Cristo. Muitas coisas que ele escrevia dos salmos, que era um cântico que ele estava fazendo, nem imaginava que isso seria, mas ele estava inspirado pelo quê? Pelo Espírito de Deus para escrever aquilo naquela época. Muitas coisas aconteceram, muitas vão acontecer,
Muitos estão acontecendo, tudo inspirado pelo Espírito de Deus, que estava ali o inspirando para aquilo. Atos 9:31, o Espírito Santo fortalece a igreja, ou igreja. Muito importante isso. Atos 9:31. Eita, Marta, achou? Então lê. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Tá vendo? Olha como é que está essa tradução aqui. E edificadas pelo Espírito Santo. E eram edificadas pelo Espírito Santo. Ó. Então o Espírito Santo que edificava a igreja. Eu não tenho essa condição. Eu não tenho essa qualidade. Eu tenho que atrair a presença dele, porque a presença dele edificará as pessoas. Amém. A presença dele vai edificar, a presença dele vai trazer paz. E havia o quê? Paz. Um tempo de dificuldade, irmão. A gente pensa que o problema é só o de hoje. Filipenses, Paulo diz o quê? No meio de uma geração corrompida e perversa, vós resplandeçais como astros neste mundo, não é isso? Preguei sobre isso aqui. A geração de Paulo já era corrompida e perversa. Essa aqui, amém? Já era corrompida e já era uma geração. E eu disse aqui para os irmãos que, principalmente na cidade de Corinto, era a cidade mais violenta que existia naqueles dias. A cidade de Corinto era a cidade mais violenta, de maior índice de homicídio, assaltos e roubo. Coríntios era uma desgraça naquela época. Cidade portuária, cidade de muita prostituição. Era uma coisa terrível essa cidade, dominada por malignidade. Tanto que naquela época, no Império Grego, uma pessoa, quando ele era tido como uma pessoa muito mal, muito ruim, ele era chamado de coríntio. Era engraçado chamar alguém que passava um mendigo na rua, isso é um coríntio. De tão perversa que era. Naquela época já era dessa maneira. Já tinha todos esses tipos de problema. Mas a igreja tinha paz. Aleluia. Por que a igreja tinha paz? Porque era fortalecida e edificada pelo Espírito Santo e andando no temor do Senhor. E no meio de tudo que está acontecendo hoje no mundo, Deus quer que a igreja tenha paz, irmãos. A nossa paz, ela não é uma paz governamental, ainda que seja boa. Paulo diz para nós orarmos pelos nossos governantes, amém? Mas a paz que o Espírito Santo já dava naquela época era no meio de uma sociedade problemática, corrompida, cheia de coisa ruim, amém? Mas onde o Espírito Santo está, havia paz, edificação e crescimento. É o que nós precisamos, amém? É o que nós precisamos. Não é a política que vai salvar a igreja, amém? E nós separamos muito bem isso, política e a nossa cidadania com a nossa vida cristã. Nós dependemos de Cristo com a nossa vida espiritual, amém, irmão? E não podemos confundir isso, quer seja a direita, quer seja a esquerda, quer seja quem estiver no poder. Quem está no poder da minha, da tua vida e da igreja tem que ser o Espírito Santo. Se ele tiver, nós teremos paz. Porque tem muito país aí que tem paz, irmão, amém? Tem muito país aí que tem paz. Pode deixar um carro aberto na rua a noite inteira, pode deixar o celular, a chave no volante do carro, tem paz. Só que Jesus diz assim: eu vos dou a paz, mas não vos dou como o mundo a dá. É isso que nós temos que entender. Eu vos dou a paz, mas não dou como o mundo a dá. Eu vos dou a paz do Senhor. É isso que nós precisamos, porque esses países têm paz, têm tranquilidade para andar na rua, mas só que não tem a paz do Senhor Jesus, não quer nem saber do céu. Vai para a Suíça, lá tem paz, amém?
Quem quer paz? Vai para a Suíça, mora na Suíça. Ande pela rua, pode dormir no chão. Os carros lá na avenida principal da Suíça, os carros passam 200 Ferrari. A gente luta para ver uma, lá passa 200 de uma vez. Todo mundo tem Ferrari, Lamborghini na cidade. Deixa aberto, ninguém mexe com nada. Mas não tem a paz que Jesus disse. A igreja ela era edificada no meio desse mundo assombroso daquela época de Paulo. Ela era edificada pela paz, e havia paz entre a igreja, porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, estava no meio dela. E é isso que nós temos que resgatar. Essa presença gloriosa, chamar a atenção dele para o nosso meio. E aí não haverá medo, não haverá paz do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que a paz do nosso Deus, ela é uma paz no meio da guerra. Amém? A paz de Deus é uma paz na guerra. Pode estar em guerra, a paz, você tem a paz de Deus. Você tem a paz de Cristo sobre a sua vida. Então o Espírito Santo edificava a igreja e se multiplicavam andando no temor do Senhor. Então a época que mais a igreja cresce é a época das suas adversidades, seus momentos escuros das adversidades, a igreja mais cresceu. Características de personalidade são atribuídas ao próprio Espírito Santo. Características de personalidade. Como pessoa, uma entidade deve ter certos atributos: o conhecimento de coisas e fatos, sentimentos como alegria, ira, prazer, tristeza, vontade, para determinar quais são as suas atitudes em relação a estes sentimentos. Será que o Espírito Santo possui esses atributos? Então, para as características das suas personalidades, como uma pessoa, ele é necessário que tenha esses sentimentos dentro dele também. Participa desses sentimentos. Sentimentos de alegria, ira, prazer, tristeza. Primeiro é atribuído conhecimento ao Espírito Santo, de acordo com as seguintes passagens. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo de número 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então a primeira coisa que é atribuída a ele é o conhecimento. Então o Espírito Santo ele conhece, ele penetra. Romanos 8, 27. O Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele é aquele que examina os corações. Romanos 8 e 26. Ele é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito Santo examina o meu coração e ele sabe qual é a intenção do meu espírito. O Espírito Santo é inteligente. O Espírito Santo é inteligente. O Espírito Santo tem inteligência tanto para esquadriar as coisas profundas de Deus, como pode esquadriar e compreender o coração humano. Conhece o nosso coração, conhece as coisas mais profundas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele esquadrinha os nossos corações. Ele vai no profundo dos nossos sentimentos e nos conhece, sabe quem nós somos, amém? Sabe o que está sendo gerado dentro de nós. Ao mesmo tempo que ele está esquadrinhando o meu coração, ele esquadria os sentimentos de Deus, e há essa ligação. Ele escreve isso aí em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 2, 10, Romanos 8, 27. Ele tem inteligência, coisa boa.
O cantor do Mamonas Assassinas, o Dinho. Ele tinha uma inteligência dentro dele qual ele não estudou para ter. O Espírito Santo colocou algo na vida dele que ele tocava qualquer instrumento do mundo, se era entregar na mão dele, ele tocava na hora. Qualquer instrumento. Qualquer coisa que desse para ele tocar, qualquer instrumento da terra, que botasse na mão daquele jovem, ele pegava. A mãe dele é cristã, da Assembleia de Deus, os pais. Ele pegava e tocava qualquer instrumento. Olha o que o Espírito Santo faz com o ser humano. Com seu conhecimento. Um dia, um amigo dele falou assim, um rapaz chegou e falou assim para outra pessoa: eu conheço um rapaz, um jovem, que ele toca qualquer instrumento dessa terra. Ele falou assim: olha, eu acho que não, hein? Falou que ele pegou um instrumento que os índios tocam, uma folha, eles tocam com uma folha, levou essa folha para ele. Falou: se ele tocar isso aqui, eu falo que ele toca qualquer coisa, porque isso aqui é uma coisa só dos índios. Ele pegou na hora o instrumento e com a folha cantou o hino da harpa, fez sair o som do hino da harpa. Ele tocava todos os instrumentos inimagináveis, aquele jovem Cudinho. Isso não quer dizer que ele andou nos caminhos ou fez a vontade de Deus, mas o Espírito Santo mostrou para ele: eu posso te dar o que ninguém nunca teve. Mas ele desprezou aquilo, poderia estar até hoje usando para o reino do céu, mas usou para o mal. Usou para mexer com as crianças e tocar naquilo do coração de Deus. Fez as crianças fazerem coisas que não se devia se fazer naqueles tempos, ano de 1995, 94, 95, 96, 95, se não me engano, ele morreu. As suas músicas mexiam com a mente das crianças. Morreu cedo, jovem. Mas o Espírito Santo, ele é inteligência. Aleluia. Ele pode nos dar inteligência. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1. Não sei se é o verso 4 ou se é o verso de número 5. Tiago, capítulo 1. Lá no final da Bíblia, antes um pouco do Apocalipse. Tiago, capítulo 1. Verso 4 é o 5, que está escrito aí. Tenho, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem falta em coisa alguma. É o 4. E o 5? O 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto. Então ele o quê? Ele dá? Ele dá para um só? Ele dá para quem? Ele dá a todos. Olha o que o Espírito Santo que penetra as profundezas de Deus é capaz de fazer. Ele pode te dar sabedoria daquilo que você precisa aprender. O que você precisa aprender? Peça a Ele. Se você pedir a Ele, Ele pode colocar na sua vida essa sabedoria. Escute o que eu vou dizer. No futuro, aqui na terra, as pessoas não precisarão ir para a escola. Não, pastor, não. A sabedoria será colocada dentro delas. Como? O computador vai poder fazer isso. Vai poder fazer você pilotar um avião, um helicóptero, sem nunca você ter entrado dentro dele. No futuro será assim. Vai acontecer isso aqui nessa terra, no futuro. Um futuro próximo. Você não vai precisar de ir para a escola. Não. Só vai grudar lá um pendrive na pessoa, vai colocar lá um cabo e vai mandar lá aprender a falar espanhol. Manda lá, a pessoa já aprendeu, já sabe falar. É, pastor, é. O futuro será assim. Mas a igreja já está além do futuro. Eles vão precisar de muito tempo, de muita tecnologia, como está tendo hoje, para alcançar isso que Deus dá deliberadamente para a igreja, não lança em rosto. Deus dá hoje, nós é que não buscamos. Mas ele diz aí, ó, aquele que tiver a falta de
sabedoria? Peça a Deus, e Ele vos dará. Porque existe 3 tipos de sabedoria, Salomão diz: a humana, a diabólica e a divina. Existem 3 tipos de sabedoria. A humana, aquela que nós estudamos e vamos aprender. A do diabo, que é desses, não sei como é que consegue fazer tanta série, é o capeta mesmo, não é possível. Cada dia um demônio entra no cara e ele faz a série. E a de Deus, que desvenda todas as coisas, sabedoria que vem de Deus. Amém? Então no futuro, mas nós já podemos pedir a Deus em oração, em graça, e Ele nos dará a sua sabedoria. Deu para Noé, né, pastor? Sabedoria para construir a arca. Aitofel A Oliabe. deu para tanta gente na Bíblia. Imagina, irmão. Deu uma planta certinha. A Bíblia diz que aonde José colocava a mão, dava certo. Na plantação, foi na casa de Potifar, colocou a mão na plantação e falou assim: esse menino aí chegou aqui, ele sabe para que lado que o vento vem, como que a água vai. Ele falou: não, vamos plantar assim. E irmãos, ele construiu muitas coisas no Egito, coisas inimagináveis. Diz que José naquela época ele trouxe luz para o Egito, irmão. A pessoa fala: a luz apareceu agora. Para, que apareceu agora? No Egito já tinha luz, está na Bíblia. Já tinha luz lá. Eu disse que tinha luz na terra de Gósen, mas estava todo mundo escuro no Egito. Era a luz mesmo. A luz estava lá. Até hoje tem luz lá no Egito, bilhões de não sei quantos anos atrás. Ele revolucionou com o seu conhecimento. José não era só especial em sonho, irmãos. Ele tinha uma sabedoria fora do normal, que o Espírito de Deus colocou na vida dele, para administrar. Porque o cara pediu para ele interpretar o sonho. O restante, não está dizendo no texto que Deus falou assim no sonho para ele: ó José, Deus mostrou para ele a vaca e o negócio. Amém? Vaca gorda, vaca magra. Agora o restante ele falou assim: agora eu vou dar minha opinião para você. Amém? Se eu fosse você, já que vai acontecer isso, então eu vou te explicar uma coisa. Começa a fazer isso, monta celeiro em cada cidade em volta do Egito. A quinta parte do que for produzido manda guardar nesse celeiro durante 7 anos. Coloque alguém para organizar tudo isso no Egito. Quando a fome chegar, é só cuidar do povo. Ele falou assim: onde é que a gente encontraria um homem tão sábio como esse? Você vai ser um homem que vai trabalhar, porque você é inteligente demais. Você entendeu? Porque a sabedoria, o espírito da sabedoria de Deus estava na vida dele. Glória a Jesus. Tem uma pirâmide no Egito que eles estudam até hoje, que é dessa questão de guardar os celeiros, que todas as frutas que você coloca lá dentro fica fruta cítrica e seca, mas ela não apodrece. Eles falam que é coisa de extraterrestre. Foi José que fez. Tá lá até hoje. E o nome da pirâmide é o nome dele, se eu não me engano, José. Tem uma lá que é o nome dele. Quando ele morreu, deram uma para ele. A dele ele tinha todo um instrumento. Como é que conseguiram construir isso? Deixou toda a maquete de como foi. Como é que construiu? Ele sabia toda a articulação da ECA para fazer as obras, como que devia ser feita. Como? Espírito de Deus colocava na vida dele para que ele pudesse fazer. Quem ensinou Jacó ir lá? Aquele camarada que sabia nada, ir lá cortar as avezinhas para a vaca dar a coisa certa. Deus foi lá e falou: Jacó, desce lá, faz assim e vai dar certo. O Espírito de Deus ensina. Aleluia. Se você não souber fazer o cupim, ora a Deus que Ele te ensina. Você tem que orar até para fazer comida, irmão. Você está lá, não sei, ora, que Deus vai te ajudar a você fazer o bolo. Se ficar lá, não sei, deixa para lá isso. Ora e tenta. Vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia. Então ele tinha essas qualidades de estar nas profundezas de Deus e trazer a inteligência de Deus em nós. E se nós não entendemos que esse Espírito traz a inteligência de Deus para nós, nós nunca vamos conseguir fazer nada. Porque aquilo que nós vamos conseguir fazer em 10 anos, com a inteligência de Deus, nós fazemos em 10 dias.
Amém? Essa é a grande questão. A inteligência do Espírito Santo, ela consegue fazer as coisas que nós íamos demorar anos para conseguir fazer. Mas a inteligência dele faz com que as coisas aconteçam rápidos na nossa vida. Então, se você precisar de ajuda para fazer qualquer coisa, peça ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, qualquer dia desses, vão lá em casa e vão ver lá os móveis que a pastora Ju fez. Que ela estava aqui pedindo, orando, né? Para Deus ensinar ela a fazer os móveis. Olha, irmão, pensa nos guarda-roupa que ela fez lá, viu? Uma cozinha planejada. E assim deu para economizar aí uns 30 mil. Só de mão de obra, se você for fazer assim, de tanto guarda-roupa. E é uma coisa tão rápida que você desce, quando sobra em cima, está o guarda-roupa pronto. Ora, pede sabedoria e ele vai te dando. Vai te ensinando. Você vai aprendendo em nome do Senhor Jesus. E as coisas vai dando certo. Alguns pedem e outros não. Então a sabedoria que vem do alto, ela ainda é a melhor de todas as sabedorias que nós precisamos. A sabedoria que vem do alto. E que nós possamos pedir dessa sabedoria na nossa vida. Sabedoria no casamento. A Bíblia tem sabedoria para o casamento, amém? A Bíblia tem sabedoria para os filhos, os amigos, tem sabedoria para a igreja, ela tem sabedoria pastoral, membros. A Bíblia ela tem aquilo que nós precisamos já na nossa mão como sabedoria. Nós já temos na nossa mão, Jesus Cristo está na nossa mão, porque Ele disse que Ele é a palavra, amém? Já temos parte, ainda temos o Espírito Santo que quer nos desvendar a nós muitas outras coisas. E eu acredito que quanto mais a igreja se aprofundar nessa busca pelo Espírito Santo, mais ainda haverá sabedoria na minha e na tua vida. Para dirigir uma casa, para se comportar, para conseguir resolver os problemas da sua vida que você não sabe. Na hora o Espírito Santo de Deus te fará lembrar e como se deve ser feito. Amém? Na hora Ele nos fará lembrar de todas as coisas, porque Ele é a sabedoria de Deus em nosso meio. Ele é a sabedoria de Deus em nosso meio. Então, que nós possamos continuar pleno nisso. Amém? Então vamos tentar, já deu nosso horário, mas próxima semana nós vamos entrar aqui sobre os símbolos do Espírito Santo. Amém? Tudo que é simbólico do Espírito Santo, que a gente vai encontrar muita coisa na Bíblia sobre símbolos do Espírito Santo: fogo, vinho, óleo, pomba e muitas outras coisas mais. Todos os símbolos aonde o Espírito Santo aparece, nós vamos falar sobre esses símbolos, né? E é muito bom você anotar isso, irmãos, porque amanhã ou depois, quando você for falar, você sabe explicar para alguém, ou você consegue, quando você escreve, você memoriza, que fica também guardado dentro do teu coração para você lembrar. Ele nos fará lembrar de todas as coisas que se refere a Ele. Amém? E tudo que o Espírito Santo está falando aqui conosco nessa aula se refere a Ele, para que nós possamos entender a maneira dele agir em todas as coisas, porque Ele quer agir através de mim e de você de diversas maneiras. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor Jesus por Ele nos ter dado o seu Espírito Santo. Deve estar fazendo uma falta grande lá no céu. Como Jesus ficou um tempo, né? Está fazendo uma falta grande. Imagina a falta que o Espírito Santo não faz quando Ele saiu e veio para cá. Tudo porque tinha um objetivo na minha e na sua vida. Então, nós temos que desfrutar desse Espírito glorioso.
Pai, nós queremos te agradecer no nome do teu Filho Jesus. Agradecer, Pai, por tu ter ouvido a petição do teu Filho e derramado sobre essa terra, sobre nós, o teu Espírito Santo. Ó Pai, manifesta com profundidade dentro de mim o poder do teu Espírito Santo aqui. Espírito Santo, nosso amigo, companheiro, ajudador, nos dê a sabedoria que precisamos, edifica a igreja, Espírito Santo, edifica essa obra, edifica essa casa, e que haja paz, porque aonde tu estás tem paz. Quero te pedir, Espírito Santo, nos inunda da tua paz neste lugar, tira do nosso meio o medo, a angústia, a tristeza, tira a dor e manifesta em paz em nosso meio. Espírito Santo, nos dê sabedoria, venha com sabedoria, traga o entendimento e me faça lembrar daquilo que eu preciso lembrar, para que quando falarmos, não viemos a falar de nós mesmos, mas o Senhor Espírito Santo possa falar na nossa boca, possa falar no nosso entendimento. Alamachoramaya, ande remenderecia, Espírito de Cristo, que edificava a igreja e a fortalecia no meio das adversidades. Espírito de Cristo, toma essa igreja nas tuas mãos, aviva-nos com o conhecimento do céu e com as profundezas do Pai. Espírito, desvenda em nosso meio os seus dons preciosos, a tua sabedoria, sabedoria de Deus em nosso meio. Espírito Santo, eu te peço, faz aquilo que só tu podes fazer. Aleluia. Alamaia, anderecia, comanai. Eu te agradeço, Espírito Santo, por esta oportunidade que tu nos dá de aprendermos sobre ti, nosso amigo e consolador, nosso guia, nosso protetor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Querendo